Vamos para o contraponto agora aqui, já trazendo para vocês, então, aqui as notícias aqui da cidade de Itapetininga, aquilo que acontece na nossa cidade, para que seja comentada por dois participantes aqui que fazem parte sempre da nossa cidade, conversando com a gente, participando aqui do programa e também fazendo esse contraponto, que é esse quadro aqui dentro do Telescópio. Hoje recebendo Paulo Henrique Furlan, aqui de Itapetininga, empresário da nossa cidade, e o Bruno Torresan também para conversar aqui com a gente. Primeiro, Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Por essa oportunidade. Boa tarde, PH. Estaremos aqui conversando um pouquinho mais. Muito bem, PH Furlan, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Guto, boa tarde a todos aqueles que estão assistindo. Que bom que a gente possa fazer valer a nossa democracia mais uma vez aí. Muito bem, já iniciando então aqui o nosso contraponto, lembrando, né, que o contraponto, nós temos 3 minutos para cada um dos participantes para responder as perguntas. Esse tempo ele pode ser dividido em até 2 vezes, ou seja, ele pode utilizar 2 minutos para responder a primeira vez, deixando mais 1 minuto para a réplica, ou da forma que ele achar melhor, então, esses 3 minutos, utilizar todos de uma vez. Então, fica aqui a encargo dos participantes, né, nas respostas, lembrando que cada uma das rodadas de perguntas aqui é feito primeiro a um participante, depois na segunda rodada é mudado, alternado, então, a ordem das perguntas, para que um possa responder antes e outro depois. Então, nós vamos já seguindo, iniciando aqui o nosso contraponto. Então, primeiro eu gostaria de perguntar aqui para o Bruno Torresan, para conversar aqui com a gente. Bruno, Itapetininga, hoje, segundo as informações, nós acabamos de divulgar aqui o boletim. Você acredita que ela está no tão chamado pico da doença aqui na nossa cidade? Ou essa é uma nomenclatura que já deve ser um pouco abandonada, tem que se olhar de outra forma aí para o Covid? Não, eu acredito realmente que a gente tem que olhar de uma outra forma para o Covid, porque ela não atingiu o ápice ainda, mas ela está evoluindo aos poucos, né? Os dados têm que ser atualizados a todo momento, e a gente percebe que em determinadas situações a gente atinge o tal platô, né? São aqueles momentos em que o avanço da Covid não é tão sensível assim, porém a gente não tem tido uma redução. Isso que é problemático. A ausência da redução faz com que a gente não tenha atingido o limite máximo ainda dela. Muito bem. Tempo, PH Furlan, a seu ver, Itapetininga ela pode se considerar no pico da doença da contaminação aqui do Covid, ou ainda esse pico vai chegar mais para frente? Boa tarde mais uma vez a todos. Eu acredito que esse tal pico ele já passou, porque já é muito tempo, né? Como é uma doença de fácil contágio, que é o contágio pelo toque e tal, e agora já tem estudos que talvez ela estivesse aqui até desde o ano passado, foi encontrado no esgoto de Florianópolis, já no ano passado, algumas coisas. Então isso aí, pelo menos vamos imaginar que foi quando o governo federal decretou o estado de calamidade, foi ali por volta de fevereiro. Então, como a gente não tem muito teste, na verdade já tem muita gente contaminada, né? A hora que você olha hoje, os boletins vão divulgar aí 300, 400 pessoas, mas a própria Fiocruz fala que pode multiplicar esse número às vezes por 50, às vezes por 100, dependendo do lugar, porque a gente não conseguiu testar todo mundo na data correta, né? Então, acredito que muita gente já foi contaminada, já foi curada e já pode voltar ao seu ritmo normal, né? É difícil a gente saber sem ter realmente base de verdade. O ideal seria testar 160 mil pessoas de uma vez e ver quem está e quem não está. Mas como isso é impossível, então a gente tem que ir fazendo aos poucos, mas acredito que muita gente já se contaminou e acabou nem sabendo que se contaminou. Muito bem. Bruno, você tem 2 minutos e 27 ainda a respeito dessa pergunta. Gostaria de acrescentar mais um pouquinho, por favor? Sim. Inclusive, assim, como o PH disse, o ideal seria a gente fazer um teste em massa, um teste massificado em toda a população, em 100% da população, e tomar as medidas de precaução necessárias. O grande problema é que as cidades não têm tido estrutura para fazer esse teste massificado. Isso faz com que a saúde ela tenha que reagir ao invés de agir proativamente, né? Baseado nesse perfil, nesse panorama, a gente realmente pode acreditar que tem muita gente contaminada e que já passou, mas tem muita gente também que não foi contaminada e que pode ser contaminada e vir a necessitar do serviço público, né? Nas últimas participações, eu venho sempre ressaltando que o serviço público, o SUS em específico, ele não tem perna suficiente para suprir todas essas pessoas, e eu particularmente acho temerário esse retorno às atividades comerciais normais, muito por conta disso. As pessoas que não se contaminaram ainda e não sabem que vão se contaminar, quando retornarem ao trabalho,
muito provavelmente vão pegar o Covid e há uma chance delas necessitarem de um serviço público de saúde com mais frequência, né? Então, realmente, para a gente é necessário que a gente mantenha o isolamento social e várias precauções. E, infelizmente, a gente sabe que a grande parte da população não tem esse conhecimento e não se utiliza dessas ferramentas, né? Isso a gente pode ver muito por conta do comércio mesmo. Se a gente for verificar, apesar dos comerciantes estarem fazendo um serviço excelente de tentar manter o isolamento, de cumprir todas as regras da OMS, a gente vê que a população não tem cumprido totalmente essas regras. Ou, às vezes, cumpre no que a gente chama de cumprir para inglês ver, né? Então, ela cumpre parcialmente enquanto tem alguém vigiando, mas na rua mesmo ela já não cumpre. Isso a gente pode ver, Campos Salles lotada quando pode, feira lotada quando há necessidade, enfim, né? Então, eu acho um pouco temerário a gente retornar a 100% às atividades. Muito bem. Bruno, você tem 29 segundos, mas normalmente nós utilizamos em 2 vezes aqui. Pode já. Se quiser utilizar esse tempo agora, passar. Tranquilo, pode passar. PH Furlan, então 1 minuto e 54 segundos. Quiser complementar ainda a respeito desse assunto, por favor. Tranquilo. Então, a dificuldade que a gente tem é que a gente percebeu que a gente não vai poder mais ficar parado, manter uma terra parada, um país, um estado parado, por causa da questão do vírus. Ele existe, a gente vai ter que tomar todos os cuidados necessários, mas a gente vai ter que partir para um isolamento mais, assim, privativo, vamos dizer, onde precisa, que seria um isolamento um pouco mais vertical, virou uma discussão muito grande do vertical, do horizontal, mas um isolamento onde há a maior necessidade, porque o que a gente percebe? A taxa de letalidade abaixo de 40 anos, ela é mínima, acredito que na cidade não teve nenhum caso, né? Então, essas pessoas já podem estar saindo, claro, ninguém vai se aglomerar dentro de um ônibus, ninguém vai sair se abraçando, fazendo festas, mas as pessoas já podem sair, tomar o ritmo normal, e aqueles que têm uma grande necessidade de cuidados, que a gente vê que todo mundo que foi a óbito, infelizmente, também já tinham doenças pré-existentes, tinham alguns outros problemas, essas pessoas elas precisam de um cuidado maior e especial, às vezes até dentro de casa. Às vezes se você tem uma pessoa que é doente dentro de casa, tudo, você vai ter que tomar um cuidado maior com ela, até no seu contato, porque pode ser que a gente viu famílias que ficaram isoladas por 2, 3 meses, e a família inteira acabou contraindo quando um desceu para buscar uma pizza lá embaixo e pegou, foi a família da Cláudia Raia até, né? A menina desceu para buscar uma pizza, levou para dentro de casa e contaminou todo mundo. Então é uma coisa que pode acontecer. A gente vai ter que chegar nesse meio termo para que as coisas possam funcionar de uma maneira devagar, de uma maneira com cuidado, mas também manter o cuidado com essas pessoas que realmente vão necessitar. E o serviço público ele está fazendo também um grande trabalho, o SUS, para que essas pessoas que precisem e que cheguem a precisar do hospital possam ser atendidas ali. Muito bem, e passando agora aqui para a nossa segunda pergunta aqui, a nossa segunda rodada, trazendo justamente a respeito também de uma notícia que foi vinculada ontem aqui pela CNN, né, pela portal de notícias da CNN também, canal CNN, falando a respeito dos números de São Paulo, né? Eles levaram lá um biólogo chamado, um especialista em biologia molecular chamado Fernando Reich, que ele falou que de acordo com os números divulgados em São Paulo, né, o número de mortes por Covid está diminuindo pela 3ª semana consecutiva. E ele levantava algumas questões sobre o porquê disso, né? Um deles falava que poderia ser por conta das medidas tomadas, mas também por conta da imunidade de rebanho. Só que ele fala que é muito difícil de dar uma certeza por uma falta de uma testagem mais ampla aqui, para dizer mesmo que nós já temos um número de pessoas que foram contaminadas e estão imunes nesse momento. A seu ver, o que essa baixa, então, de contaminação e de mortes aqui no estado de São Paulo, essa baixa, principalmente dessa 3ª semana consecutiva de diminuição de mortes aqui, o que isso representa? Nós estamos vencendo a doença ou é um período que nós vamos passar? Começando aqui com PH Furlan, por favor. Então, eu vi essa reportagem e na verdade, é a questão mais lógica. Se você até tivesse a tirinha depois para colocar e para a gente ver, que foi feita uma foto só ali da reportagem, o que acontece? Enquanto todo mundo não pegar o vírus, a gente vai ter que ficar, né, nessa questão. E a grande ideia da quarentena, o ministro Mandetta colocava no começo que era preparar o serviço de saúde. Então, eles pediram 15 dias, a gente nunca acreditou que seria só 15 dias, porque não dá tempo de preparar. Pediram mais 15, foram pedindo, hoje a gente vai completar quase, dia 23, 120 dias de quarentena já do estado, vamos dizer assim, particularmente quase todo parado. Então, o que acontece?
A maioria das pessoas já pegaram, algumas já tiveram que voltar ao trabalho. Se o rebanho, como a gente é chato, é ruim falar assim, mas é o modelo que eles falam, né? Ele não for imunizado, sempre a gente vai estar nisso, porque se você olhar hoje aqui, 160 mil habitantes, até todo mundo pegar, se a gente deixar pegar num ritmo de 200, 300 pessoas, nunca mais a gente vai poder abrir nada, porque até todo mundo pegar, demora 14, 15 dias para sarar, vai ficar complicado. Então a gente tem que ter esse cuidado para atender quem precisa, tanto que no estado de São Paulo nós não tivemos nenhuma morte por falta de leito. Então a quarentena foi bem preparada. Hoje em Itapetininga a gente tem a policlínica, tem o hospital de campanha e mais o regional, e mais a Unimed para alguns casos. Então hoje a gente está preparado para tudo que possa acontecer e a tendência é caindo mesmo. Já não vai ter muito mais morte nesse caso. Muito bem. Bruno, o que você comentaria, né, a respeito desses números então, que foram divulgados pelo Estado de São Paulo, aqui dessa queda de mortes pela terceira semana consecutiva aqui no nosso estado? Você vê que é algo, vamos dizer assim, fruto dessas medidas que foram tomadas? Nós estamos chegando nessa imunidade de rebanho. Como encarar esse quadro? Olha, Guto, eu prefiro ver os modelos que já existem, né? Então, se a gente for ver em outros países, eles não atingiram essa imunidade de rebanho, né? E outros países só países que saíram da crise e que estão voltando agora são aqueles países que fizeram um isolamento social muito rígido, o que a gente conhece como lockdown, né? Foi feito muito rígido. Eu não acredito que a gente está preparado para retornar, principalmente porque apesar de ter volume de leitos razoável, se a gente relaxar essa quarentena, se a gente relaxar esse isolamento social, a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai ter como atender. Infelizmente, a gente não pode falar com tranquilidade que a gente tem todos os recursos para isso. Eu tenho falado uma frase muito importante com quem eu converso sobre isso, que é o fato de um número deixar de ser um número quando passa a ser uma pessoa, né? Então, quando ela passar a ser um parente nosso, ele deixa de ser um número, e esse número, essa imunidade de rebanho que a gente tanto fala, ela perde todo sentido quando é o nosso parente que está sofrendo, né? A gente vê todo dia as pessoas, vê que essa doença é muito agressiva, vê que essa doença ela muda de um dia para o outro, simplesmente, e que, enfim, as pessoas elas necessitam de cuidados médicos muito mais fortes em muito pouco tempo. Um outro exemplo que a gente pode citar é o fato da Itália ter feito um lockdown e agora está conseguindo retornar. A Itália que foi um dos países da Europa que mais sofreram com a Covid, né, e que tem um número maior de idosos, um maior número de pessoas vulneráveis, e ela só saiu disso com o isolamento social, com essas medidas que já estão sendo tomadas, né. Esse retorno que a gente está tendo, ele é temerário. A gente obviamente vai ver o que está certo, o que está errado em poucas semanas, porque os números eles não mentem, né? E a gente pode até citar Sorocaba como exemplo, né? Que estava na fase laranja, liberou um final de semana, no outro final de semana já teve que voltar para a fase vermelha. Isso vai ser constante, né? Talvez estudar alguns modelos de isolamento social gradativo, então libera uma semana, bloqueia outra, talvez seja um dos meios da gente tentar retomar a economia, mas volto a dizer, né, para mim é muito complicado quando a gente fala a taxa de mortalidade é baixa, os números são baixos, porque isso tudo perde sentido se for nosso parente que está ali, né? E aí o SUS ele não está preparado o suficiente se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, né? Se a gente precisar de 800 leitos de UTI, a gente tem 20. Então é muito complicado a gente analisar por esse lado frio e cru dos números. Muito bem, PH, você tem 1 minuto e 23 ainda, se gostaria de completar ainda a respeito desse assunto? Então, se eu for colocar, mas é meu parente e tal, quando você vai fazer uma análise da gestão ou do caso por complexo, você tem que colocar toda a questão e, infelizmente, você tem que colocar em números. Não tem outra maneira de eu falar para você se eu for usar um exemplo só e tirar ele de dentro da estatística. A gente tem que se basear nos números para poder colocar. É aí que a gente coloca que a questão do lockdown, por que ele não vai funcionar? Nova Zelândia, por exemplo, foi elogiada por todo mundo, 3 meses de lockdown e tal, ela fechou. Quando reabriu, os casos começaram a reaparecer. Porque as pessoas estão pensando que a quarentena, o que ela foi feita? Ela foi feita para preparar o sistema de saúde. Então, era para ser 15, virou 30 e virou 120 dias. O sistema hoje, 120 dias, ele tem que
estar preparado. Claro que preparado para 160 mil pessoas, por exemplo, nunca ele vai estar, é impossível, realmente. Mas não é todo mundo que vai precisar da UTI e não é todo mundo que vai vir a óbito. É esse o grande medo das pessoas. O vírus, se a gente fizer um lockdown, ele não vai embora. Simplesmente, vai fazer um lockdown de hoje a 60 dias. Quando der o dia 61, a gente volta a sair de novo e volta, o vírus está lá circulando de novo, porque o mundo ele é globalizado, as pessoas vão e vêm, é quase que impossível. Então a gente vai ter que tomar os cuidados para que todo mundo vá pegando aos poucos. Ninguém vai pegar de uma vez, todo mundo vai pegar aos poucos para que dê tempo do sistema de saúde cuidar. Muito bem, Bruno, tem 13 segundos ainda, se gostaria de completar um pouquinho? Não, sim, na real, esse é o último ponto importante, né? É para todo mundo não pegar ao mesmo tempo. O grande problema é que se a gente libera o lockdown, se libera as pessoas vão pegar ao mesmo tempo. E a chance da pessoa vir parar numa UTI e falecer é muito grande. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui pode mandar o seu recado, pode participar com a gente através do facebook.com/TV Itapê. E a Fernanda Silva, ela manda aqui pra gente, né? Ela comenta aqui, acho que é uma notícia nova que saiu ontem também, sobre que foi feita uma reportagem ontem na Globo que falava que que já está comprovado que algumas pessoas, que segundo a reportagem não há cura, só com a vacina, e que algumas pessoas estariam pegando de novo, né? Eu puxei aqui, enquanto eles estavam conversando aqui com vocês, aqui é uma notícia do G1, então, que saiu ontem, falando aqui que algumas autoridades elas estão investigando, né, essas causas dessas recaídas aparentes. Então, o diretor lá da Coreia do Sul, ele disse que o vírus ele pode ter sido reativado ao invés de terem sido reinfectados, que eles estão fazendo, alguns especialistas estão falando também de alguns exames defeituosos que foram feitos nessas pessoas, que deram um falso positivo e que agora estão dando positivo por conta da contaminação dos vírus. São 116 casos, que é mais do que o dobro dos 51 que tinha na Coreia do Sul, que ela tinha algumas semanas atrás. Então, esses casos aí de uma reinfecção, eles estão sendo investigados, alguns exames foram mandados até para os Estados Unidos aí para ver se houve mesmo uma reinfecção ou não. Então, por isso eu não vou colocar vocês nessa roubada aqui hoje ainda de comentar, então, se vai reinfectar ou não, tá? Porque foi algo que começou, teve essa notícia ontem, ainda estão investigando muito disso, mas é algo que nós vamos trazer aqui também nas outras entrevistas aqui, nos outros contrapontos, assim que nós tivermos mais informações. Agradeço, Fernanda, pelo recado aqui pra gente. E passando para a terceira pergunta agora pro Bruno. Bruno, conversando agora a respeito aqui da nossa cidade também, com respeito, na última sessão ordinária do dia 8 de julho aqui na Câmara Municipal, nós tivemos então uma moção de autoria do vereador Dudu Franco, subscrita por todos os vereadores aqui da cidade, solicitando ao governador do estado de São Paulo a revisão em caráter de urgência do Plano São Paulo, com a finalidade de autorizar o funcionamento de academias, estabelecimentos esportivos e atividades de professores de educação física, personal trainer, dentro das normas de segurança e higienização. Ele destacou ali também que os enormes prejuízos que esse setor vem sofrendo, acho que foram os setores mais atingidos também, junto com eventos, essa parte, que estão com faturamento zerado, dívidas crescentes, tudo, e solicitou também um programa de auxílio aí pela parte do estado de São Paulo. Como você vê essa iniciativa aí do vereador e dos vereadores aqui de Itapetininga que subscreveram? Olha, Guto, eu entendo que nada é preto no branco, né? Infelizmente, a gente tem uma parcela da população dos comerciantes que estão sofrendo muito com essa pandemia, né? Principalmente o ramo de serviços, né? Que sofre bastante e vai sofrer enquanto esse vírus, essa pandemia estiver instaurada ainda no país. Eu acho que realmente a gente tem que pensar em modos da gente diversificar os modos de serviço, de entregar esse serviço. Porém, eu ainda sou a favor de pensar nos outros modelos, né? Então, como que os outros países que já tiveram esse vírus, que passaram pelo pico da pandemia e conseguiram reagir, como que eles enfrentaram essa pandemia, né? Se a gente for verificar novamente os outros países, eles com uma rigidez maior, com uma cooperação da população, com uma qualidade maior dentro dessa quarentena, eles puderam isolar o vírus e controlar o vírus de uma forma melhor. Todos os gráficos demonstram, de forma estatística, que os países que obedeceram ao lockdown, que fizeram algo mais rígido, foram e conseguiram vencer o vírus e conseguiram diminuir a taxa de contágio, conseguiram diminuir a taxa de mortalidade, conseguiram diminuir diversos índices que levam a essa temeridade do corona. Infelizmente, eu acho que o Brasil ainda não atingiu esse ponto. Não atingiu muito por conta desse pensamento de voltar logo para a economia. Então, eu temo que
com essa pressa que a gente tem de voltar à economia ativa, de voltar ao trabalho, a gente penaliza a população mais ainda, e essa população que precisa realmente de serviços e atenções mais especiais e que não tem condições de buscar um médico distante, enfim, né? Eu, infelizmente, eu não concordo com a moção, né? Eu acho que tem que ser revisado, tem que ser feito na base científica, com certeza, mas eu acho que o Brasil ainda não atingiu o patamar necessário para essa liberação. Muito bem, tempo. PH Furlan, puder comentar a respeito então dessa moção feita aqui pelo vereador Dudu Franco e subscrita por todos os vereadores aqui da nossa Câmara. Não tem muito apelo, mas muito bem feito, a gente tem que lutar. Esses dias até percorreu as redes um vídeo do professor de luta, o professor Kiyoshi, mostrando as academias paradas. E hoje em dia se criou na população uma questão que até virou uma religião, a seita da terra parada. A Espanha, o Bruno comentou dos outros países, a Espanha fez lockdown, tal, controlou o vírus. Esses dias pediu lockdown de novo. Então, a Itália, teve o norte da Itália que foi ruim, mas no sul foi bom. Então, ninguém fez quarentena, como o Brasil, que é de 120, 150, 200 dias. A gente não pode, não, só vai voltar quando voltar a vacina. Não existe mais Brasil. As pessoas estão morrendo de problemas cardíacos, aumentaram muito. E a academia é um lugar onde ela ajuda a pessoa a poder, assim, cuidar da saúde dela. É uma questão de saúde. Então, eu não vejo problema algum. Uma academia com pessoal reduzido, professores reduzidos, alunos reduzidos, que ela atenda 30% da capacidade, ela está funcionando. Até porque, gente, a gente precisa ter aquela questão de que essa doença, o que ela trouxe para o ser humano? Ela trouxe um egoísmo muito grande, porque hoje você vê as pessoas que têm condição de ficar em casa e de se recolher, xingando aqueles que têm a necessidade de sair. Agora, um professor que trabalha numa academia, um personal trainer, uma pessoa que frequenta, que vive daquilo, ela tem a necessidade de sair. Como que eu vou dizer, não, essa pessoa não pode ir, essa pessoa não pode ganhar o seu sustento, sendo que a academia é um lugar de saúde. Você vai ver que ao longo da história, eles vão falar daqui a um tempo que era necessário a academia se manter aberta. Claro que você vai ter que limpar o aparelho, se você tem ali 10 esteiras, vai ter que fazer um sim, pula, o outro não, mas você não pode mais manter nada fechado. Agora já são 120 dias e a gente já tem que realmente retomar, até porque as pessoas vão morrer de outras coisas. Como eu disse, as doenças cardíacas estão matando demais, muita gente em depressão, as doenças mentais estão tomando conta das pessoas, e tem esse pessoal que criou essa seita da terra parada, né? Que eles querem a terra parada para o resto da vida até inventar uma vacina. Se inventar uma vacina hoje, ela demora 1 ano para ser produzida para o mundo inteiro. Quer dizer que você imagina que se a vacina estivesse pronta hoje, a gente só vai reabrir em agosto de 2021. Isso não existe, gente. Já chegou a hora da gente pôr a mão na consciência, tomar os cuidados. Claro, a gente não vai fazer Expo Agro, por exemplo, mas a gente tem que tomar os cuidados e as coisas voltarem a cada um no seu ritmo. Bem, tempo. Bruno, 55 segundos, se quiser completar. Guto, olha, assim, eu não consigo ver uma academia tendo todos os cuidados necessários de isolamento social, né? Eu frequentei a academia por algum tempo, confesso que não sou o maior adepto ao exercício físico do mundo, mas, né, até pelo físico, mas eu frequentei a academia por um tempo. E eu sei que é impossível a gente isolar o contato, é impossível a gente limpar toda hora o equipamento, é impossível a gente não ter contato com outras pessoas, é impossível a gente estar num ambiente pequeno e fechado a todo momento e não ter alguém espirrando, ter que limpar a todo momento, é impossível a gente manter esse isolamento como for, né? A gente fala de quarentena, mas o Brasil nunca viveu uma quarentena. Na real, a gente vem denunciando algumas participações minhas aqui, de pessoas que na quarentena fazem churrasco, saem para passear, saem para comprar coisas. O Brasil está reclamando de uma quarentena que nunca viveu. E não tem como a gente sair dessa quarentena se a gente nunca viveu ela, efetivamente. PH, 34 segundos. Não dá, porque se uma academia cabe 100 pessoas, você vai colocar 20 lá dentro, por exemplo, você vai ficar bem mais espaçado. Além do que a gente tem que voltar a prezar nessa pandemia pela liberdade individual. Então, quem vai abrir a academia, o dono vai abrir se ele quiser abrir, se ele tiver com medo, ele não abre. A pessoa que vai treinar, ela também vai, se ela quiser, ela não vai ser obrigada a ir treinar. Então, cada um tem que saber os cuidados que ele tem que tomar. Mas eu tenho alguém em casa, então eu não vou treinar. Não, mas eu moro sozinho, eu posso treinar. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que começar a ter da liberdade individual de cada um. Muito bem, partindo agora para a nossa última pergunta aqui
do nosso contraponto, trazendo um assunto que nós sempre estamos falando aqui, mas é um assunto mais um pouquinho talvez fora do tempo, mas é muito importante nós falarmos também. Gostaria que vocês comentassem um pouco, que é a respeito aí do partido do presidente, né? Nós vemos que o presidente Jair Bolsonaro, ele está sem partido, ele saiu do PSL, né? E se fala muito da Aliança pelo Brasil, né? Que seria um partido novo aí que eles iriam criar, tal, para poder ajuntar aí todo o pessoal que apoia o presidente. Só que existem alguns problemas, né? Estão circulando muitas notícias aí de problemas com as filiações, problemas com a criação desse partido, e também existem algumas notícias que falam de uma aproximação do presidente com o PTB, que é o partido comandado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson chegou a dizer em uma entrevista assim, ele já foi do partido, tem tapete vermelho para voltar com o grupo. Eu fico muito feliz, ou seja, já apontando mesmo que pelo menos alguma conversa já teve nesse sentido. Como você, PH, iniciando com você, avalia, né, essa ida aí, possível ida do presidente para o PTB? Então vamos lá. Roberto Jefferson, quem é Roberto Jefferson? É o cara que entregou o mensalão. Vamos dizer que é um bandido, mas é hoje o nosso malvado favorito. O que aconteceu com o PSL? Muita gente foi na onda Jair Bolsonaro. Então o próprio Dória, Witzel, Alexandre Frota, Joyce Halsemann, navegaram nas ondas Jair Bolsonaro, MBL, e hoje estão no ostracismo político, né? Porque eles aproveitaram da onda do presidente para ganhar eleições. Eu sou contra a criação de qualquer tipo de partido. Acho que a gente tem 36, se eu não me engano, tinha que cortar 30 e ficar só 6 ou 5 no máximo, porque não existem 36 ideologias no mundo ainda. Então eles teriam que diminuir o número de partidos até para ficar mais fácil essa questão, né? Então o presidente está tentando criar um novo partido para que ele traga essas pessoas para dentro. Acho que o ideal é que ele vá hoje pro PTB, porque o Roberto Jefferson cumpriu sua pena, já fez o que está, e hoje é uma das pessoas mais leais que defendem, que ali acompanham, e pelo menos diz a verdade. Porque quando eu vejo esse monte de gente que foi traidor e só aproveitou para ganhar voto, e entrou na costa do presidente e hoje apunhala pelas costas. São pessoas que não tinham ideologia nenhuma. Bolsonaro sempre deixou aberto seu lado conservador nos costumes e levando o Paulo Guedes liberal na economia. Então o governo funciona dessa maneira. Quem não concorda, que tem que ir embora. Por isso que ele saiu do partido. Então eu vejo com bons olhos que ele vá para o PTB para que não se crie mais um partido dentro do Brasil. Mas nós temos um sistema político complicado aí que a gente vai discutir mais um pouco. Muito bem. Bruno, 3 minutos, se quiser falar a respeito dessa possível, então, ida do presidente Jair Bolsonaro ao PTB. Olha, Guto, eu acho engraçado esse tipo de discurso, e o PH que me desculpe, mas, assim, para mim, bandido é bandido, uma vez bandido, vai ser bandido. O Roberto Jefferson, ele já foi um bandido comprovado, condenado, foi eleito de novo em cima da mesma corja de sempre, né, e o Bolsonaro, quando ele se elegeu no sentido de ser uma nova política, de fazer coisas novas. E o que a gente tem visto nesses últimos tempos é que ele é um incompetente que está fazendo as mesmas coisas de sempre, privilegiando os seus, fazendo com que os seus peixinhos ali ganhem melhor, que o filé mignon vá para os filhos dele, obviamente, né? E, infelizmente, eu acredito que essa manobra para criar um novo partido é só mais uma bomba de fumaça que ele está jogando para a gente ignorar a incompetência dele no combate à pandemia, a incompetência dele em gerenciar bem o país, a incompetência dele em apoiar os governadores que têm feito até um trabalho razoável nessa questão de combate à pandemia, de gerenciamento da economia, enfim, né? Eu acredito que, infelizmente, o Bolsonaro é mais do mesmo. Eu não tenho visto, não votei nele, mas a gente tenta acreditar, né, que alguém veio para mudar, e pelo que ele tem mostrado, realmente não tem. Um dos exemplos maiores é o fato dele parar de falar com os colaboradores dele no Palácio do Planalto, simplesmente porque aconteceu alguma coisa, sabe? Ele se esconde, ele é covarde, ele não se expõe, né? E não sabe nem o que está fazendo lá. Infelizmente, eu não vejo com bons olhos nem essa criação desse novo partido, porque eu vejo que é mais um jeito dele roubar alguma coisa, ou dele desviar as atenções para alguma coisa. E o Roberto Jefferson, realmente, eu não consigo entender esse negócio de meu malvado favorito. Me desculpa, PH, não consegui. Muito bem, tempo, PH Furlan, 1 minuto e 28. Bom, vamos lá. Então, você não acredita na ressocialização. Se uma pessoa roubou alguma coisa, ela cumpriu a pena dela,
ela deixa de ser ladrão, certo? Porque ela já roubou e já cumpriu. Mas vamos lá, a gente vive hoje a questão de covarde. O único governo que teve coragem de enfrentar o sistema foi o Bolsonaro. E ele tem enfrentado hoje ele tem que se aliar ao pessoal do Centrão, porque o nosso sistema presidencialista, quantos decretos caíram da carteirinha estudantil, da carteira de motorista, quanta coisa que ele tentou fazer via decreto, que o MP e o Congresso foi lá e derrubou. Então ele tem que ter uma base política. Porém, o que você não deixa claro? A gente tem 30 anos de democracia, mais ou menos, no Brasil, 30 e poucos anos, e a gente tem um PSDB que desvia milhares, Serra quase foi preso esses dias, a gente tem um PT que desviou bilhões, então hoje você tem Bolsonaro com um caso de rachadinha, é um crime, não é o Bolsonaro, é o Flávio envolvido, e o Queiroz, a gente nem sabe ainda se é o Flávio, então que seja punido o Queiroz, que seja preso o Queiroz, se precisar prender o Flávio, que prenda o Flávio, mas não dá nem para comparar com governos anteriores que a gente teve, que foi ali Sarney, Fernando Henrique e o lulopetismo, entendeu? Aquilo ali foi uma desgraça para o Brasil e não tem como a gente comparar com o governo Bolsonaro, que ele tem, não dá tempo de falar aqui, mas diversas medidas que já o comprovam, junto ao lado do Michel Temer, como os melhores presidentes do Brasil na história da democracia, pelo menos. Então a gente tem hoje e é melhor você ter aliado alguém leal, como o Roberto Jefferson, do que o Fruta e a Joyce da vida. Tempo passando aqui para o Bruno. Bruno, 1 minuto para encerrar aqui com a gente, 1 minuto e 3 segundos. Minha única questão é isso. Os bolsonaristas, de forma geral, eles adoram uma pessoa até que a hora que a pessoa deixa de concordar e de rezar pela mesma cartilha deles, né? Eu acredito em ressocialização, mas ressocialização não colocando uma pessoa no poder, né? Não colocando a raposa cuidando dos ovos. Isso eu acho temerário. Mas, de forma ampla, eu não avalio bem o governo do nosso presidente. Eu não acho realmente que ele foi bom. Eu acho que ele está sendo conivente com muitas coisas. E, se a gente pensar que a saúde está sem um ministro fixo, que não está cumprindo com o plano de campanha dele, que era colocar alguém responsável com qualidade na área. A educação também está uma bagunça. Enfim, simplesmente por falta de organização dele, né? Mas assim, eu realmente não acredito em fila, eu acho que todos têm que ser punidos independente da ordem, mas opiniões diferentes, né? Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, PH, foi um prazer conversar com você. O Guto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, PH, pela participação aqui com a gente também. Eu que agradeço e até a próxima aí. Valeu, Bruno, valeu, Guto. Valeu, gente. Então esse foi o Contraponto, esse quadro aqui dentro do Telescópio, comentando, né, algumas das notícias aqui da nossa cidade, do Brasil, do mundo, sempre falando também a respeito daquilo que são as principais notícias que estão em voga nesse momento e, claro, falando de pandemia também, porque é o assunto do momento, é a nossa grande preocupação, como passar por tudo isso, como ter o melhor aqui pra frente.